Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Espero também que estejam animados nesse nosso processo de formação docente. Afinal de contas, é a nossa profissão, afinal de contas, muitos de nós seguiremos aí uma brilhante carreira de professor. Eu sempre falo com muita empolgação do ser professor, porque eu não estou professora, eu realmente sou professora, eu vivo a sala de aula com muito carinho, gosto de fazer a sala de aula nesse momento agora de processo de formação com vocês e sinto-me, claro, muito honrada em fazer parte desse momento de vocês. Nós tivemos 2 semanas aí agitadas, né, com temas diversos a serem trabalhados e esses temas eles precisam chegar até nós de forma efetiva, que nós tenhamos alguma aprendizagem a partir dos nossos estudos, né? A partir dos fóruns, nós tivemos aí o fórum anterior, que alguns não tiveram a oportunidade de participar e eu gostaria muito que vocês participassem. Tivemos aí uma sequência didática, uma conversa em vídeo que quem não teve a oportunidade de assistir, gostaria que vocês tivessem acesso, porque lá eu trago temas extremamente relevantes nesse processo de formação. Nós tivemos aí uma avaliação individual que ainda não recebi de todos vocês e eu preciso que todos estejam atentos ao tema, porque é um tema pertinente, inclusive eu irei mais uma vez contemplá-lo nessa conversa de hoje, que é a respeito dos pressupostos lá teóricos e metodológicos da educação inclusiva. Para hoje, o que eu trago para vocês? Ao longo dessa semana, nós iremos trabalhar 3 temas específicos e o primeiro tema é a respeito de interdisciplinaridade, uma necessidade para a nossa formação permanente. Érica, quando você fala de interdisciplinaridade na nossa vida como professor, você está falando exatamente de quê? Gente, nós somos professores de ciências, nós somos professores de biologia e quando vamos trabalhar um determinado com o estudante, nós precisamos utilizar de todas as estratégias possíveis com conhecimento para que esse aluno realmente aprenda aquele conteúdo. Não dá para ficarmos pensando que só com o conhecimento básico da biologia, com o conhecimento básico da ciência, nós conseguiremos fazer a transmissão de conhecimento daquele tema com o estudante ou para com o estudante. Há necessidade de pensarmos o seguinte: nessa interdisciplinaridade, eu não sou só a professora de ciências, eu não sou só a professora de biologia. Muitos temas que nós trabalhamos em sala de aula, é necessário que eu tenha conhecimento de geografia, é necessário que eu tenha conhecimento de matemática, é necessário que eu tenha conhecimento de português, até de oratória, uma dicção adequada, é necessário que eu tenha conhecimento de história. Érica, mas não é possível que eu tenha que saber tudo isso. Existem alguns temas que sim, nós precisamos, até porque a aprendizagem ela precisa ser significativa para o aluno. E aí eu gostaria que vocês entendessem que eu não estou aqui trabalhando com vocês de forma utópica, não. Eu sou de sala de aula, trabalho com 9º ano, com 1º, com 2º, com 3º ano do ensino médio, pré-vestibular, com a faculdade, cursos diversos. Então, eu não sou aquela pessoa que vai falar o que está no livro para você apenas, embora nós tenhamos um grande respeito pela pesquisa, mas eu gostaria que vocês entendessem. Eu estou em sala de aula, convivo há 16 anos com o aluno e nós sabemos o que é necessário para que atinja realmente esse processo de aprendizagem, que o conhecimento chegue até o aluno. Érica, me dá exemplo.
Por exemplo, quando você quer trabalhar genética com seu estudante, com seu aluno, dá para trabalhar genética sem saber matemática? Não. A genética mendeliana envolve probabilidade, envolve regra de 3. Você precisa ter uma noção de probabilidade básica, você precisa ter uma noção de regra de 3. Não dá para você trabalhar sem conhecer essa parte básica da matemática. Quando você vai trabalhar, por exemplo, a parte de ecologia lá nos ecossistemas. Quando você trabalha os ecossistemas terrestres mundiais, tundra, taiga, floresta decídua, floresta tropical, savanas, desertos, se você não souber o porquê que a iluminação, a radiação chega naquela quantidade em cada ponto do planeta, é o conhecimento de geografia em função da inclinação da Terra e a intensidade de radiação, a elevação, a latitude, você não vai conseguir explicar para o seu aluno o porquê daquela diferença de vegetação, o porquê daquele ecossistema ser assim, daquela fitofisionomia se apresentar assim, das temperaturas serem como são, dessa variação que existe ao longo de todo o planeta. Então, isso é conhecimento de geografia. Se você vai trabalhar, por exemplo, a pandemia do SARS-CoV, que trouxe-nos a Covid-19, você vai precisar trabalhar a história. A história nos traz um pouco sobre as pandemias. Você vai trabalhar biotecnologia, você precisa linkar com a história. Quando você trabalha, por exemplo, bioquímica, você vai trabalhar água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. É possível trabalhar de forma superficial, sem ter conhecimento de química? Não é. Se você for trabalhar, por exemplo, proteínas, além de você trazer a realidade do aluno para a sala de aula, nós precisamos pensar, proteína é formado de quê? Aminoácido. Aminoácido é formado de quê? De um grupo amina mais um grupo carboxila. Nós temos conhecimento de química? O que é um grupo amina? Formado de que elementos? NH2 e o grupo carboxila, COH? E os aminoácidos se unem por meio de que tipo de ligação? É uma ligação peptídica, mas o que é uma ligação peptídica? É uma síntese por desidratação em que o grupo amina libera um hidrogênio, o grupo carboxila libera um OH, fazendo a saída da água acontecer para estabelecer a ligação peptídica entre os aminoácidos? Então note que para eu trabalhar proteína, se eu não souber um pouco de química, eu não consigo fazer isso. Então, o nosso objetivo ao trabalharmos o tema de interdisciplinaridade é que nós, professores, tenhamos esse entendimento. Eu preciso buscar permanentemente uma melhor formação para atender à necessidade do nosso aluno, porque às vezes ele não entende de uma forma e quando você linka com um conteúdo que ele é apaixonado, como matemática, com um conteúdo que ele tem mais afinidade com a química, você consegue atingir o seu objetivo. Então, o objetivo aqui dessa permanente busca na nossa formação, buscando aprender coisas novas, é para sermos mais efetivos nesse processo. Eu coloquei até um tópicozinho aqui para nós discutirmos, que é a formação tecnológica. Não é possível mais, gente. Os meninos têm tanta informação que nós precisamos buscar essas informações também. Além dessa interdisciplinaridade, eu preciso buscar conhecimento a respeito das tecnologias que possam, de alguma forma, tornar a minha aula mais dinâmica e até mesmo interdisciplinar, né? É preciso, Érica? É preciso, gente, não dá. Né? Fazer uma sequência didática que chame a atenção do seu aluno, utilizar recursos tecnológicos que chamem a atenção do seu aluno também é necessário. Isso faz parte da nossa formação, buscar por esse tipo de informação. O outro tema que eu gostaria de trazer para que fosse foco nos nossos estudos essa semana são os pressupostos teóricos e metodológicos da escola inclusiva.
Inclusive, foi o tema que eu propus a vocês estudarem nesses últimos dias por meio de leituras em artigos científicos. A minha proposta lá foi que vocês conhecessem os pressupostos teóricos e metodológicos da escola inclusiva, porque é uma realidade da nossa sala de aula, do nosso dia a dia. Gente, de novo, não é utópico. Você vai se deparar com isso aqui de laudo na escola que você irá trabalhar. Ah, Érica, é uma realidade? É. Seja na escola particular, seja na escola pública, municipal, estadual, seja na faculdade, você vai se deparar com alunos, com pessoas que têm uma necessidade especial. E o que eu devo levar em consideração nesses pressupostos teóricos e metodológicos de escola inclusiva? E olha, eu não estou falando de alguém que não... Eu costumo sempre dizer, não me venha falar de educação se você nunca pisou numa sala de aula com 50 alunos e conseguiu fazer o conhecimento acontecer. Então, eu estou falando com conhecimento de causa, claro, leio muito a respeito desse assunto, nesse meu processo de formação também, que é permanente, mas nós nos deparamos todos os dias, nós temos diversas necessidades especiais dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula. O quanto nos preparamos para isso? O quanto estamos preparados para lidar com as diversidades? Porque quando nós falamos da escola inclusiva, nós precisamos pensar que esse incluir a todos quer dizer que é oferecer aos diferentes o suporte para que ele possa também ter uma efetiva aprendizagem, né? Existem algumas situações que nós precisamos de um professor de apoio, que nós não conseguimos, além de trabalhar com 30, 35 alunos em sala de aula, nós precisamos de um professor de apoio. Eu tive recentemente uma aluna com síndrome de Down, eu precisava de um professor de apoio, aliás, a escola oferece um professor de apoio para dar esse suporte ao professor. A aprendizagem, ela precisa acontecer. Essa aluna, Érica, acompanha toda a turma? Eu não estou falando sobre acompanhar a turma. A depender da necessidade especial do estudante, a socialização é que é importante naquele momento. Mas há muitos alunos que têm um TDAH, há muitos alunos que têm alguns transtornos de ansiedade, há alguns alunos que nós vamos nos deparar que têm um problema auditivo ou um problema de visão. E aí, para incluir esse aluno, eu preciso estar preparada. Nós iremos nos deparar com essas necessidades especiais e como a escola é inclusiva, nós fazemos parte desse processo de inclusão, né? De forma a garantir que a aprendizagem seja significativa. Cada aluno, gente, tem um jeitão de aprender diferente, né? Nós não somos iguais e as pessoas que têm alguma dificuldade além, elas precisam ter realmente uma atenção. Uma coisa interessante, eu tive o ano passado mesmo um aluno autista no ensino médio, no terceiro ano de ensino médio. Os meninos do terceiro ano do ensino médio, eles são agitadíssimos, eles estão se organizando para fazer o Enem e os demais vestibulares e fazer festa de formatura, enfim, animados, muito animados, jovens, né? Cheio de sonhos. E esse estudante, o que eu estou me referindo, que tem um transtorno do espectro autista, ele não conseguia suportar o barulho da sala e ele utilizava sempre fones de ouvido. E eu percebi ao longo dos 3 anos que eu trabalhei com ele, que ele sempre ficava desenhando os desenhos perfeitos, sem defeito algum, sem imperfeição alguma. E aí eu não conseguia fazer nada
que chamasse a atenção desse aluno para que houvesse uma aprendizagem efetiva. E depois eu tive um apoio de profissionais que trabalhavam com ele, porque a gente pensa que consegue fazer tudo sozinho, não conseguimos. O apoio profissional de psicólogo que atende esse estudante, o de um terapeuta ocupacional, uma equipe multidisciplinar que já conhece bastante a vida dessa pessoa que tem a necessidade, ele vai conseguir te ajudar. É interessante que a escola trabalhe em colaboração professor com os profissionais, com esses profissionais. Psicólogos são ótimos para nos ajudar. Os terapeutas ocupacionais eu gosto bastante também, porque eles nos direcionam a fazer atividades muito bacanas. E aí, em uma dessas conversas, né, porque eu não sou parada não, eu gosto de ficar buscando, porque eu acabo criando um carinho pelo estudante e eu quero ajudá-lo de alguma forma. E aí, como ele desenhava muito, elas me sugeriram então a todos os temas, os conteúdos que eu fosse trabalhar, que eu trouxesse algo lúdico e que colocasse-o para desenhar as estruturas tridimensionais. E aí, o que acontece? Quando você leva para a sala de aula, por exemplo, uma estrutura tridimensional dessa aqui, de molécula de DNA, você chama a atenção do aluno. Quando você coloca o estudante que é autista, por exemplo, para organizar essa estrutura no seu desenho, para desenhar isso aqui, é desafiador para ele e ele vai fazer com perfeição. Quando você trabalha uma célula procariótica e você leva para a sala de aula um material como esse, você encanta o aluno, você chama a atenção, coloca, no meu caso, eu pedi para que ele desenhasse, para que ele destacasse as características da célula procariótica, ausência de carioteca, parede celular, membrana plasmática, os ribossomos. Eu pedi para que ele destacasse, o meu objetivo é que ele entendesse que ali se tratava de uma célula procariótica. Né? Outros recursos bem simplesinhos de que você pode utilizar, feito de isopor, chama a atenção desses alunos e a aprendizagem pode ser efetiva. Então, existem recursos que são simples e que nós conseguimos obter, né? Fazer, inclusive, isso aqui é o mesmo que faz, né? Esses de isopor aqui, e você consegue atingir esse processo ou conseguir fazer com que essa aprendizagem seja efetiva. E isso é uma estratégia pedagógica que nós precisamos ter. Então, para essa semana, nós estudamos aí semana passada sobre os pressupostos teóricos e metodológicos da escola inclusiva. Eu presumo que vocês tenham prestado atenção nesse tópico, porque trata-se, gente, de um tópico relevante e que, de verdade, o professor que não quer fazer acontecer, torna-se difícil a sala de aula, torna-se difícil, mas ela pode ser agradável. Ela pode ser agradável quando você se importa com o outro e quando você quer realmente ensinar aquele conteúdo e utiliza de várias estratégias aí para fazer esse processo ocorrer. E aí, como trata-se de um tema muito interessante, o que eu fiz? Eu sugeri nesse tema, ou junto a esse tema, que vocês elaborassem um artigo para mim. Quando eu fiz essa proposta, eu tinha vários objetivos. Eu queria entender se vocês têm o hábito de fazer leitura de artigos científicos. Queria, embora eu tenha colocado lá os tópicos básicos de introdução, da revisão bibliográfica, da conclusão, das referências bibliográficas, eu estruturei direitinho como seria essa produção do artigo a respeito do tema, mas eu queria saber qual era o conhecimento seus a respeito de uma produção científica. Eu queria saber o quanto vocês valorizam os scripts,
os artigos, os livros, os textos de diversos autores aí que nos trazem, chegam com recursos nesse nosso processo de formação. Aquele trabalho individual que eu propus a vocês é esse tópico aqui. É uma introdução a elementos de pesquisa em educação. Eu vou sugerir-los aqui, um livro, até coloquei aqui em cima, Alfabetização Científica, porque, gente, nós somos estudantes, nós somos professores em formação e nós podemos ir muito mais além se nós tivermos conhecimento. E conhecimento nós temos quando nós lemos mais, quando nós pensamos inclusive em escrever as nossas práticas de sala de aula. Érica, eu preciso pensar nisso. Quando a gente fala de introdução a elementos de pesquisa em educação, nós já começamos a pensar no artigo científico, na leitura de um artigo científico a respeito de um tema. Nós estamos tão acostumados, gente, a buscar tudo pronto no Google e não queremos mais pegar um livro, fazer uma leitura, ler um artigo científico. Eu pedi referência bibliográfica dos textos lá e aí teve alguém que me mandou com 2 referências bibliográficas. Se a pessoa realmente lê um artigo científico, sabe que você não constrói um artigo com 2 referências bibliográficas apenas. Então, hoje eu deixo de sugestão para vocês esse livro, Alfabetização Científica, inclusive eu vou destacá-lo lá no fórum, que eu vou trabalhar posteriormente com vocês, e que eu gostaria que tivesse a participação de todos. E aí, além desse acesso à escrita, desse acesso ao formato de artigos, gostaria também que vocês entendessem como é que está o panorama das pesquisas no campo da educação. Há muitas pesquisas? E o que essas pesquisas revelam? Como está a educação atual? Mas principalmente para que nós possamos entender como está esse panorama e de que forma que eu posso contribuir para darmos um salto, para avançarmos nesse processo, entendendo que o professor, sim, faz diferença na vida do aluno. E eu estou falando isso com conhecimento de causa, Gostaria que vocês pensassem um pouco a respeito do significado da pesquisa para a prática pedagógica. Sempre traz-nos muito conhecimento. Escrever traz-nos muito conhecimento, porque para você escrever, você precisa se debruçar por teóricos que já estudou a respeito daquele tema e que de alguma forma nos dá luz para escrever e para viver práticas pedagógicas muito bacanas, E quando nós produzimos e quando nós lemos, nós temos mais possibilidade de formular questionamentos, problemas na educação que eu estou fazendo acontecer. Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouco mais nos artigos, que vocês lessem um pouco mais os livros, que vocês pudessem, a partir dessas leituras, se tornarem ainda mais capazes de fazer questionamento no dia a dia da sala de aula, nesse processo de ensino e aprendizagem de ciências, de biologia. Quais são os problemas que esse ensino de ciência traz na atualidade? Quais são as possíveis soluções? Quando nós escrevemos a respeito disso, outras pessoas partilham da mesma dor e pode ter soluções que nós talvez não pensamos. Então, eu gostaria mais uma vez de dizer para vocês que ao longo desse processo de formação, até que você chegue à conclusão do curso de Ciências Biológicas, você terá muitas oportunidades de ler artigos,
de ler produções científicas muito bem elaboradas por pessoas como eu, feita por pessoas como você, que vive uma sala de aula, que vive uma prática pedagógica e que, com a sua escrita, ela compartilha questionamentos, compartilha problemas relacionados ao ensino de ciências, mas que compartilha também soluções que deram certo e que pode dar certo para nós também. Então, para hoje, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar um tema lá no fórum para que nós possamos ainda mais nos integrarmos aqui desse processo de formação. Queria pedir a vocês para se organizarem para fazer as nossas avaliações, todos os temas que estão no vídeo 1 que eu disponibilizei para vocês, e esses temas agora, esses 3 tópicos que eu estou trazendo aqui nessa aula de hoje, nessa conversa de hoje, nesse bate-papo de hoje, vai aparecer nas nossas avaliações. Gostaria de pedir também que vocês participassem dos fóruns, né? As propostas, elas são interessantes e eu quero muito ver todos vocês participando e estudando. O curso é muito pequeno, né? Quisera eu ter mais oportunidade de estar com vocês, de trabalhar com vocês mais outros temas. Além desse livro, gente, eu gostaria de deixar uma outra sugestão para vocês, que é esse livro aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ele é chamado de Didática de Ciências Naturais, Formação de Professores. Então, é um livro que é bem simples, rápido para ler, mas é assim, extremamente rico, traz-nos metodologias diversas a serem aplicadas. Eu gosto de coisas práticas. É possível aplicar? É possível fazer? Eu quero fazer. Então, esse livro, Didática de Ciências Naturais, de Antônio Carlos Geraldo, ele é bem interessante para nós, em processo de formação docente, termos acesso. No mais, gostaria de desejar-lhes bons estudos e que tenhamos aí uma eficiência, um efetivo processo de aprendizagem. Eficiência nos nossos estudos, eficiência na busca e que a aprendizagem seja concretizada. Um abraço para vocês e até uma próxima oportunidade.